Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talks Indoor. Eu sou Danilo Coelho e hoje a gente está aqui com a Magê, da Kaia Mind, para a gente falar um pouquinho sobre a história dela, contar um pouco sobre a Kaia, que é uma empresa aí que, se você não conhece ainda, acho que se você está dentro do nosso mercado, dentro da nossa bolha, não tem como não conhecer. Se você está fora da nossa bolha, vai conhecer hoje. Muito bem-vinda, Magê. Muito obrigado por estar aqui. Bora bater esse papo aí sobre o nosso mercado, sobre dados e também conhecer um pouquinho mais da sua história, como que você entrou aí nesse mercado canábico. Imagina, obrigada, Dan. Gente, é um prazer estar aqui. Eu tenho uma super admiração pela Let's Indoor, porque vocês vão ver que minha história ela passa por todos os usos da cannabis, a todos os momentos. E a gente sabe que não teria o mercado que tem hoje se algumas pessoas não tivessem se arriscado, se algumas pessoas não tivessem dado a cara a tapa. E acho que você começou essa história lá atrás, você também já contou um pouquinho da sua história para mim no nosso podcast. Então é legal também a gente fazer essa troca e a gente agora vai chegar hoje em outros lugares com essa conversa também. Boa. Pra quem não viu, acessa lá o YouTube da Kaia, que tem um podcast nosso, né? Eu contando um pouquinho da história, de como a LED surgiu. E hoje vai ser um pouquinho o contrário, né? Quero saber de você, né? Qual que foi a ideia aí? Você já estava no mercado canábico antes de ter a Kaia, mas vamos dar alguns passos para trás. Sim. Onde você começou a estudar? O que você é formada? O que você já fez? Claro. Bom, eu sou formada em Relações Internacionais, na verdade, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia, mas tem a ver. Tem a ver. Tem a ver, eu só que demorei para chegar nessa conexão. Meu sonho de vida era ser diplomata, porque eu queria mudar o mundo. E eu achei que a gente tinha que ser político para mudar o mundo. E eu falava, pequenininha, tipo, o que você quer fazer quando você crescer? Mudar o mundo. E minha mãe fala, filha, todo mundo ria. Tá bom. Tipo, que bonitinha, deixa ela quietinha. Tá, e aí eu falei, preciso ser política, porque quem que... né, eu não sei quantos anos você tem, mas eu me formei no colégio em 2009, mais ou menos. Cara, naquela época, as pessoas que mandavam, não tinha tanta essa coisa de influenciador, né? Você só via, tipo, O influenciador era a nossa professora na Exatamente. Você tinha atriz, ator, músico, e o resto das pessoas importantes do mundo eram políticos, pessoas, né, ou que estavam num lugar muito alto de uma empresa, enfim. E aí eu fiz Relações Internacionais e eu fui morar na Espanha em 2015. Eu já fumava Beck a minha vida inteira. Até não recomendo, gente. Gostaria de ter começado depois do que eu comecei, porque hoje eu vejo os impactos da decisão que eu tomei lá atrás. E eu falo, eu queria ter sido meu irmão, que tinha uma irmã mais velha, pra falar, segura 2 anos. Tipo, não é não experimentar. É o uso recorrente mesmo que eu tô falando, misturar com tabaco, pelo menos na minha época, muito prensado, que você não sabe o que tem ali, né? Não é nem a maconha, às vezes. É se tornar um vício, uma rotina, né? E aquela coisa de precisar fumar antes de ir pra aula. Depois de uma reunião tem que fumar, depois de não sei o que. Parece que não, mas a gente fica meio condicionado ao hábito. Sim. E eu fumava cigarro também. E aí eu falo que, desvencilhar desse hábito foi muito duro. E eu era muito nova. Numa sociedade que fala muito sobre isso, entendeu? Não é que a gente tava há 40 anos atrás que fumar era bonito. Não, eu fiz isso sabendo todos os riscos, sabendo tudo. Não da maconha, né? Porque a gente não falava disso em 2010, pelo menos ninguém nunca me falou, fumar maconha aos 13 anos não faz bem. Imagina, nessas eu já tava fumando há muitos anos. Eu já ia falar, ops, já foi. Então, eu fui pra Espanha, não pra cannabis, eu fui pra estudar espanhol, só que eu me encantei, óbvio. Cheguei na Espanha, coffee shops, pode tudo, 1000 coisas mundo chegando... que não tinha aqui, né, então... Não, e 1000 coisas chegando no Marrocos, então assim, já tinha visto haxixe, já, mas nunca um que você abre amarelo no meio, que você fala, que isso existe de verdade. Só que, na verdade, eu me encantei, eu amo o mercado recreativo, mas eu brinco que o dia que minha cabeça deu um estalo foi quando eu descobri o cânhamo. Porque eu vi um negocinho de boca. E pensa que antes eu trabalhava na P&G vendendo fralda, shampoo. E aí eu vi um hidratante labial. Na P&G você era vendedora? Na P&G, naquela época eu era estagiária, né? Porque eu tinha acabado de sair, tava saindo da faculdade ainda. Porque eu fui morar na Espanha depois que eu terminei minha faculdade. Eu me formei com 21. Eu falei, você quer saber? Eu sou nova ainda. Eu vou dar 6 meses de pausa. E aí eu volto pro mercado de trabalho. E, bom, eu acabei dando 1 ano de pausa, porque eu não... aí toda vez que eu conto isso, todo mundo se surpreende, tá? Porque mesmo com todo esse mundo da maconha em Barcelona, eu não gostei de morar na Europa. É super raro ouvir alguém falar isso, mas não era pra mim, assim. Eu amo o Brasil, sou fãzaça.
E eu falei, já que eu tô aqui e eu tinha dinheiro pra morar na Europa, eu falei, dependendo da viagem que eu fizer, com 3 meses de Europa, eu vou passar 6 meses na Ásia. Sim. E que foi o que eu fiz, na verdade. Foi incrível, foi uma experiência totalmente diferente. Só que eu fiquei com a coisa do cânhamo na minha cabeça. Eu tenho minha Na irmã... Ásia você já teve vontade de ficar lá morando? Não. Não, também? Nossa, a Ásia eu achei maravilhoso. Não, maravilhoso. Mas é assim, é que eu percebi, morando fora, o Você quanto gosta do eu Brasil. amava o Brasil. Pelas oportunidades, por estar com a minha família. Eu não amei me sentir uma estrangeira fora. Eu sofri bastante preconceito em alguns lugares e eu olhei para aquilo e falei, cara, tá, entendi a história de ser latino nos Estados Unidos, imigrante na Europa. Tem um olhar esquisito, Sim. sabe? Eu falava, caramba, eu no Brasil nunca passei por isso, passo por ser mulher, mas, pô, é minha língua, eu respondo de igual para igual. Lá eu tava aprendendo espanhol, então a pessoa me xingava na rua, ou acontecia alguma coisa, eu não sabia o que ela tava falando pra mim. E eu falei, caraca, que situação esquisitérrima, entendeu? Não preciso disso, porque tem gente que vai pra buscar uma qualidade de vida melhor, por exemplo. Eu tinha um super emprego legal no Brasil, que eu tinha vontade de voltar. Eu falei, eu vou só viajar mesmo, vou curtir a vida. Achei a Ásia o lugar mais louco que eu já fui do mundo, assim. A Índia, pra mim, foi quebra de paradigmas total. E aí foi quando eu descobri o cânhamo, porque daí na Índia eu fui visitar a plantação, no Marrocos eu fui subir nas montanhas, na Tailândia não tinha o mercado que tem época. hoje, porque, né, isso faz mais de 10 anos. Só que eu conheci a galera de lá, que mesmo na Ásia plantava maconha na Tailândia. Imagina, 10 anos atrás, você tinha que ser muito corajoso. E aí eu percebi que lá fora, o cânhamo, ele não era tratado junto com o medicinal e com o recreativo. Tinha várias coisas de hemp que você ia vendo que não tinham nada a ver com maconha pra fumar ou maconha pra se tratar. Uhum. E eu falei, cara, que legal, porque é uma planta muito versátil, ela tem 1000 usos que não tem a ver com chapar ou tratar. E, pô, a gente perdeu toda uma oportunidade de negócio proibindo tudo. Pra quem não sabe, gente, o país que mais planta cânhamo do mundo é a China, que nunca proibiu o cânhamo. Ou seja, A cannabis lá, o CBD, THC e tal, você não tem, De mas o jeito cânhamo é nenhum. gigantesco. E para uso interno. Sim. Porque a gente vê muita exportação de cânhamo de Bangladesh, de outros lugares. A China quase não exporta, porque ela usa tudo internamente para produção de fibra. Eu fiquei sabendo recentemente que grande parte do aparato militar, tudo que é tecido, então coisa que você joga, paraquedas, roupa de militar, é tudo feito com fibra de cânhamo misturado com algodão, misturado Sim. com linho, misturado com tudo. Então, olha a visão dos caras, né? Tipo assim, tá bom, vamos proibir a droga, mas o que dá dinheiro, o que é bom pro nosso negócio, não. Porque é melhor que algodão, é melhor Sim. que linho, é mais resistente. E aí eu fiquei muito encantada com essa visão de negócio, de tipo, calma aí. Então dá pra gente falar do assunto. Isso você estando lá com 21, 22 21 anos. E eu tenho uma irmã autista. Então, quando eu saí da Ásia e voltei pra Europa pra pegar minha mala, eu peguei um olhinho e enfiei na mala. É verdade, gente, assim, errado, tá? Mas na época era o que a gente fazia também, não tinha Sim. outra opção. E a minha irmã começou a tomar, sem meus pais saberem. E aí minha irmã, tipo, ela focava. É muito esquisito falar isso, porque eu não sei te descrever, mas ela parava um tempo na mesma coisa. E antes ela não parava. E aí eu contei pra minha mãe, que é um pouco mais cabeça aberta do que meu pai. Minha mãe quase me matou. Aí ela falou, vamos no neurologista antes de falar com seu pai. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi no neurologista, a gente foi colocada pra fora da sala, porque maconheiras. Sim. Vocês estão loucas, vocês estão dando maconha pra uma criança. E eu, não, olha aqui, não tem maconha, não tem, porque ainda era escrito, eu acho que era em francês, que era tipo sans THC. Tipo, não tem THC. Eu não sei se era um isolado ou um broad spectrum, na época, sei lá. Só que não tinha THC. E eu falava pro cara, olha, eu li, CBD não é psicotrópico, juro. Eu sei que ela é uma criança. E o cara, sai fora, não sei o quê. Aí eu achei outro médico, que era o Faveré. Não sei pra quem nunca ouviu falar, é um neurologista do Rio de Janeiro, que começou a prescrever em 2012. Antes da lei da Anvisa de 2015. Sim. Lei não, né? Da RDC. E aí o Faveré falou, não, a melhor coisa que você faz para uma criança autista que tem uma deficiência intelectual é dar CBD. Essa menina ainda vai precisar de THC.
mas vocês não estão prontos para essa conversa. Vamos dar o THC. E aí, na verdade, minha vida mudou. Foi meio que essa minha trajetória, porque daí tudo eu queria. Aí eu abri um blog sobre cannabis com uma amiga minha, que a gente trazia muita informação sobre haxixe, porque era o que eu Então gostava. foi aí onde começou a querer meio que trabalhar com a cannabis, com a maconha, assim. Foi. Via blog, via informação. Via informação e via traduzir o que não existia em português. Que na época não existia nada. Nada. E as pessoas, a gente falava umas coisas, porque ela também tinha viajado pra Califórnia algumas vezes, depois eu fui também. E a gente sabia umas coisas, por exemplo, coisas que até hoje você fica, gente, sei lá, recentemente o negócio da piatela. Aí eu comecei a ler, eu falei, mas calma, isso aqui já existe, não é um tipo de extração nova, vocês só puseram um nome mais belo pro que a gente já fazia, porque isso já existia. Então a gente já tinha a técnica do French cannoli, que a gente tinha visto algum vídeo. E aí eu falava espanhol e inglês, ela falava inglês, a gente falou, cara, vamos começar a traduzir coisas para o português nesse blog? Então vamos começar a explicar conceitos. E aí, bom, o blog existe até hoje, o canal existe até hoje, eu não faço mais parte, porque eu acabei abrindo a Caia aqui por um outro viés. Mas assim, tudo, tipo, eu quero dividir o que eu aprendi. É muito incrível isso aqui. Peraí, por que só eu sei desse assunto? Tipo, isso merece ir pra mais gente. Não, e eu lembro que quando eu comecei, era um dos blogs onde você realmente achava informação. Eu comecei ali em 2012, tinha o Grow Room pra coisas de cultivo, mas o blog também já trazia coisas de cultivo, né? Era isso, traduzia muita coisa lá de fora. Então, na época eu só tinha os fóruns lá de fora, pouca coisinha aqui dentro, que foi também um dos motivos da Let's Indoor surgir, porque não tinha equipamento. Eu achei a dor também, só que eu achei a dor nos equipamentos, não tanto na informação. Não olhei tanto pra informação, que não era o meu caminho em cima disso. Ainda bem que você foi pra equipamento, porque a gente precisava de você. Precisava de equipamento na época. Até hoje ainda. Hoje, teve clientes na loja hoje que vieram da Europa, que já estavam cultivando lá fora, cultivo gigantesco, e ele me mostrando assim, já tem aqui? Eu, não, cara. Já tem? Não tem, cara. Tem? Ainda não tem demanda para esse equipamento ainda. Eu falei, se eu trazer um container disso, eu vou vender 5 unidades, o resto vai ficar ainda um tempo parado. Tem que esperar um tempo. E é isso, ele, meu Deus, lá já estão tudo evoluído, tem vários tipos de fertilizante, de coisas que ainda vai demorar para existir aqui, né? Então, vai caminhando. Depois disso, né, ali você falou 21 anos, quando que você abriu a Caia? Logo depois ali do blog? Depois que você saiu do blog, ainda ficou um tempo matutando? Sim. Eu, na verdade, eu adoro o mercado recreativo. Mas eu tinha muito medo na época, porque eu falei, pô, eu não posso ser presa. Essa é a verdade. Eu não queria ser presa de jeito nenhum. E eu não queria tirar um HC. Porque meu rolê nunca foi cultivar. Eu gosto, já tive planta de maconha, adoro. Se amanhã for liberado, eu teria algumas. Mas não é o meu prazer. Não é o foco, né, também. Não, gente, eu sou filha de paisagista. Então, sabe casa de ferreiro, espeta de pau? Tipo, eu não gosto de plantar. Meu pai a vida inteira, tudo foi jardim, planta. Eu já tive casa dos meus pais que, tinha planta caindo do teto. E nunca foi o meu rolê, entendeu? Eu queria... E eu defendo muito isso. Que bom que algumas pessoas querem cultivar. Mas tem gente que quer entrar na loja e comprar. Eu não... Sei lá, eu não planto meu manjericão, pô. Eu entro no Carrefour e compro. Por que eu não posso fazer isso com maconha também? Tem gente que fala assim, pô, mas e aí, na hora que se legaliza pra todo mundo, vai ficar, como que vai ficar? Vai ficar barato pra caramba. Negativo, depende muito. Do mesmo, você planta tomate, você planta alface, você não planta. Então, beleza, o alface pode ser mais barato porque é feito em uma escala gigantesca hoje em dia. Até a maconha chegar nessa escala e ficar R$5 a grama, vai demorar pra caramba, porque tem muita demanda. Em nenhum lugar do mundo chegou nesse ponto ainda. Até porque os lugares do mundo que legalizaram... No Uruguai, na farmácia, é mais ou menos isso. É mais barato, só que é porque eles dão uma subsidiada, né? E aí também não é uma qualidade... Exato. Tanto que todo mundo tá nos clubes no Uruguai hoje em dia, porque é onde você consegue trazer uma semente melhor, fazer um negocinho com tricominha mais chance. É duro, porque é um mercado, gente, que a gente não gosta de admitir isso. Mas ele é parecido com o da bebida. Vai ter Skol. E vai ter, sei lá, eu detesto breja, então eu não sei nem do que, porque eu tô usando exatamente a breja. Mas assim, é o vinho de R$9 pra cozinhar,
o de 30 para beber quando você é mais jovem, e tem vinho de 3.000 reais para quem é colecionador. Ou mais, E tá ou mais. Essa escala aqui tá bem E pouca. a cannabis é a mesma coisa. Você chega lá fora, tem flor que é caríssima porque tá lá naquele potinho bonitinho, é o top Exatamente. bud, não sei o quê. Mesma E ideia. vai ser, eventualmente, um haxixe, um tipo de extração, alguma coisa que vai ter esse lugar premium. E sempre vai ter as camadas. Eu fui pra Jamaica e eu odiei a maconha da Jamaica. A da loja e a da galera. Da galera. E aí eu fiquei, eita, será que a gente planta maconha melhor aqui do que planta na Jamaica? Aí depois eu voltei e conversei com algumas pessoas que já tinham ido e eles, não, você não foi nos lugares certos. E eu, bom, ok, isso faz mais sentido pra mim. Eu falei, como é que eu tô na Jamaica e não tô gostando da maconha? Eu não curti. Só que o quê? Eu não soube onde procurar. Sim. Perfeito. Aí eu falei, isso sim, é eu dentro da minha ignorância, que tá ok também. Fui passar 10 dias, nem pesquisei muito. Mas aí é isso que eu acho. A Caia, por exemplo, ela veio... E você tava falando uma coisa, eu tava pensando numa conversa que ela tendo hoje de manhã. Com um cliente do medicinal, que ele falou. A gente, às vezes, erra porque a gente quer dar um passo maior do que a maturidade que esse mercado aguenta. Não adianta. Não adianta querer discutir no medicinal o THC. Gente, a gente mal tá conseguindo debater o CBD. Que adianta a gente se esgoelar falando de THC se isso eventualmente vai fazer a pauta não andar? E não é que eu quero que a pauta ande a qualquer custo, mas eu tô há 10 anos falando sobre isso e vendo dar pouquíssimos passos. Então, hoje em dia, eu já tenho uma cabeça um pouco mais madura de... Então, calma. Então, vamos ter a conversa que precisa ser tida. Como que a gente começa? É por aqui? Tá bom. Esse caminho é falho. Não, a gente vai ficar batendo na parede o tempo inteiro, né? Tô avisando, tá todo mundo levantando uma bandeira e falando que isso aqui não é a melhor coisa. Mas querem começar por aqui? É aqui que vai virar um marco regulatório? Tudo bem, o de 2014 do Uruguai teve que mudar em 2 anos de tão ruim que era. O texto tá tão mal escrito que eles, em 2 anos, tiveram que mudar metade do texto da lei de 2014, porque o jeito que se escreveu não permitia que fizesse algumas coisas. Parece que não, mas quando a gente fala de lei, marco regulatório, vai ter muito de interpretação de texto, de margem para trabalhar aquele texto. E a Caia surge aí. A Caia surge do meu movimento de falar, adoro o mercado recreativo, mas não é daqui. Não vai partir daqui. Na minha visão, ia partir do medicinal. Se a gente ficar batendo no recreativo, a gente vai chegar em 2.300 e... E não vai ter nada. A gente vai ter que ir com as criancinhas que estão tendo 100 crises de convulsão por dia. Horrível. Horrível que precisou existir um caso assim para alguém aceitar que aquilo era bom. E aí, o industrial, para mim, é o passo lateral. Porque daí, se você ensina o medicinal, se você explica ele, dá um passo pro lado e fala, tem a mesma planta do medicinal, praticamente, que dá pra nem ter CBD e THC. Vamos fazer ela pra fibra e semente, pra alimentação e roupa, sei lá. Nem tem CBD e THC, gente. Pode pôr fogo e aspirar que vai dar nada. Pô, vamos. Então, aí a Caia, na época, né, eu e o Thiago, a gente falou assim, tá bom, o que falta para as pessoas porem dinheiro no tema maconha? Boa. Número. Gente rica gosta de fazer conta. Essa é a verdade. E quem precisava apoiar esse mercado era quem estava no poder. Porque esse mercado parou de existir, porque quem estava no poder não queria que ele existisse. Põe presidente, põe o lobby da indústria, todos eles. Todos eles, Soma sim. todo mundo ali tem dinheiro e poder. Então, se essa galera, e era muito essa conta, se a bancada do agro não apoiar o industrial não vai existir. Exato. Se a gente não trouxer a galera de esquerda e de centro para defender essa pauta, e aqui sem posicionamento político, tá, gente? É porque quando a gente fala de saúde pública, SUS, etc. e tal, historicamente, quem mais defende é quem é mais alinhado ou ao centro ou à esquerda dentro de políticas. E aí a gente foi construir o que ia ser a primeira empresa de inteligência de mercado, que aí é pegar o princípio da minha vida, que é informação básica, Só que trazer os colocar dados. número e falar, não, isso daqui agora saiu de ser uma página de blog e vira um relatório que você pode usar para fazer uma métrica na tua empresa. Então, se existe hoje, pegando do nosso mercado agora,
sei lá, mapeado pela Caia, 120 tipos de estufa, eu, na LED, entendo que as 38 que eu trabalho são as melhores. A média de preço é tanto pelo anuário da Caia, a minha média de preço é tanto. Eu tô em linha. Tô trabalhando Sim. 38 SKUs ou 38 modelos, tô batendo na média. É assim que em qualquer mercado a gente faz conta, na verdade, né? A gente não tem quanto que o coleguinha da esquina vende em shampoo. Ninguém sabe essa informação. Mas a gente sabe quanto de shampoo se vende no Brasil, quanto que se vende por canal. E aí, cada um faz suas contas. Então se o meu canal vende tanto e eu vendo tanto, eu tenho X% Então, de share. você achou que, então, por exemplo, você já vinha com essa ideia do tipo, pô, é muito difícil a gente colocar na cabeça da galera que a cannabis faz bem, etc e tal. Se eu conseguir trazer isso via dados mais concretos, com pesquisas, vai ser muito mais fácil eu entrar ali e colocar na cabeça desses políticos, de empresários e tal, que funciona. Sem dados, eu não conseguiria. Então, a Caia, ela surge meio que aí. E dinheiro. Assim, eu tô falando dado aqui, tá, gente? Uhum. Mas era Sim. preciso falar de dinheiro que até 2000 A Caia surge em 2019. Você tava nesse mercado. Sim. Ninguém falava de dinheiro. A gente não falava de dinheiro. Sabe que mercado que anda sem falar de dinheiro? Sim. E aí, primeiro trabalho da Caia foi falar, ok, tá bom, quanto pode valer esse mercado? Vamos fazer primeiro o medicinal, depois o industrial, e depois o recreativo. E, fazendo a conta do recreativo, aí soma todos, tá? Recreativo com média de preço a R$5, quem sabe que não vai existir. Mas a gente falou, vamos fazendo mais baixo, para os gritões deste mercado não dizerem que a gente é contra prensado. Porque era isso que ia acontecer se a gente falasse que a média de preço era mais alta, entendeu? A gente falou, não, vamos pôr no preço médio do prensado, então. 26 bilhões de reais o mercado poderia girar por ano. Aí a gente falou, tá bom, o que gira 26 bilhões de reais no Brasil? A gente descobriu que o KINAI, para quem não sabe o que é KINAI, é um código de nota fiscal, CNPJ. E aí, quando você vende alguma coisa que tá naquele grupo, você põe nesse KINAI. O KINAI de limpeza geral, que inclui cândida e detergente, que é usado pra caramba, movimenta 26 bilhões de reais por ano no país. Aí a gente falou, opa, pera, calma. Cândida e detergente eu vejo de tonelada em todo o mercado, barzinho, esquina que eu vou. Como assim? E aí a gente foi atrás. Realmente, não são muitos mercados que têm potencial para movimentar isso. Só que aí a gente falou, não, peraí, vamos dar um passo além. Quanto que limpeza paga de imposto? E vamos pensar quanto que maconha vai ter que pagar de imposto. Bem mais. Porque eu não tô falando que maconha tem que pagar um imposto abusivo. Mas se bebida e cigarro tem que pagar imposto mais alto do que quem vende água, a maconha vai ter que ser nessa linha. Sim. Acho que limpeza, se eu não me engano, tá em 8%. A gente fez uma conta de maconha ser parecido com cigarro, que é ali na casa dos 30%. Cara, enquanto limpeza no Brasil arrecada, é muito pouco, tá? É menos de 2 bilhões. Maconha poderia arrecadar para o país 8 bilhões por ano. Isso só de impostos. Fora trampo, né? Um monte de coisa. 328 mil empregos. É mais do que policial. Parece. Sim. Entendeu? A Caia surge em que ano? A Caia começa em 2019, abre o CNPJ em 2020, lança o primeiro relatório em 21. Porque, né? Além de tudo, a gente tomou o susto da pandemia. Sim. E a gente falou, cara, será que a gente investe em falar de maconha? Agora. Porque a gente não sabe o que ia acontecer com o mundo, né? Só que querendo ou não foi bom, porque na pandemia começou a se falar de maconha, Exatamente. Né? E aí precisava de dados para se falar de maconha. Eu sempre falo, tem gente que fala que eu, né, às vezes parece que eu tenho um certo alinhamento político. E eu falo, gente, CNPJ não vota. 2, quando o tema mais andou, foi no governo que ninguém diria que esse tema andasse. Sim. Então, na verdade, para quem trabalha com isso, eu não tô nem aí pros nomes. Não me importa. Me importa sim. Estamos tendo bom senso na conversa? Mínimo. Mínimo. Se a gente estiver tendo bom senso, não importa o alinhamento. A Caia só foi procurada até hoje por partidos de direita para fazer projeto de lei. A Caia tem nome em 3 projetos de lei.
nenhum deles é pautado por nenhum político de esquerda. Pra levar dados pra dentro do projeto. Do ali. projeto para ele ter mais chance de tramitar na Câmara e no Senado. Então, olha que legal. É número sendo usado para fazer lei, porque se a lei vier bem explicada, tem mais chance de quando ela for para votação ou tiver que ser pautada para ser discutida, ela avançar. Então, essa é a ideia, assim. E pensando, claro, né? Todo mundo que abre um negócio também tá pensando que eu preciso de dinheiro pra fazer esse negócio acontecer. Em 2019, quando vocês criaram, vocês já tinham a visão do tipo, pô, a gente vai conseguir arrecadar dinheiro pra manter a Caia viva de A, B, C maneira? Ou ainda era tipo, e agora? Como que a gente faz esse negócio aqui? A gente achou, eu vou ser bem sincera, a Caia achou que viveria de relatório, Tá. de vender relatório. Então, o primeiro relatório que a gente lançou, você pagava por ele. Sabe o que Entendi. aconteceu? Uma pessoa pagou no primeiro dia, as primeiras, 2 horas de lançamento, uma pessoa comprou. E aí eu tô num grupo bem antigo, que tem vários executivos do mercado. E aí tinha medicinal, tinha a galera dona de, sei lá, Bem Bolado. Mandaram um relatório. Tá Fala, lá. galera, comprei pra nós. Juro. Aí a gente falou, tá, isso aqui é Brasil. Não vai Esquecemos. rolar. Não dá. WhatsApp. WhatsApp nesse país não tem esse cuidado. As pessoas vão dividir informação. Vamos, então, pôr a informação de graça e vamos virar para as marcas e falar, ó, isso aqui é o que vai fazer a gente ir pro jornal. Jornal nenhum escrevia matéria sobre cannabis. Quando surgem os dados da Caia, a gente começa a pôr esse tema bem mais no jornal. E a gente tem o gráfico que mostra que quando a crescimento de gente notícias. solta um número... Não, quando a gente solta um número, o pico faz assim, ó, de notícia e depois ele volta para uma estabilidade. Então, por quê? Porque o jornalista gosta de número. É o título perfeito. Sim. Movimenta tantos bilhões, milhões, tantos mil pacientes. O próprio mercado de Red Grow, por exemplo, a gente nunca tinha conseguido pôr ele em grandes veículos. Quando a gente começou a lançar os anuários, fazer os dados, já foi Forbes, já foi Bloomberg. E aí até saiu da gente, o que foi ótimo. Porque eu não quero que todas as matérias estejam atreladas a nosso número. Mas a gente queria que a galera começasse a falar. Então tinha que ter Sim. algum chamariz para pelo menos todo ano ter algum grande número para depois, né, alguém vai fazer uma matéria, ver um número e falar, nossa, deve ter alguma coisa interessante aqui, deixa eu desdobrar uma matéria a partir disso. Então, esse acabou sendo o jeito da gente ganhar dinheiro. Mas te falar que a gente imaginava isso em 2019, nem a pau, na verdade. Então, hoje para vocês, acredito que assim, uma marca que queira vir de fora do Brasil para investir no Brasil dentro do mercado, ele não vai vir sem dados. Não. Ele vai precisar ter dados e hoje vai ser basicamente a Caia que vai ajudar essa empresa a entender como que ele entra, como que ele entra sem perder dinheiro, né? Mais assertivo e tal. Exatamente. E antes era do jeito que eu comecei, só comecei. Só vai. começou. É que quando você começou, Não tinha nada, era mato. a margem para erro, pensa alguém virar para você e falar hoje, vou abrir uma grow shop. A primeira pergunta que eu faria é onde? Porque tem bastante. Então, a primeira coisa, assim, você quer fazer um varejo físico? Vamos começar a pensar direitinho nessa estratégia do offline. Porque no online, tá comprando uma briga com gente grande. Uhum. Tá preparado pra pôr dinheiro? Normalmente eu falo, tem espaço, né? Porque ainda é um mercado que vai crescer muito. Só que hoje você tem que fazer bem feito. Não adianta você querer fazer do jeito que eu comecei lá, sem pensar em nada, só coloquei o produto pra vender e tal. Isso já vai ser muito mais difícil hoje. A gente vê que tem muita gente. A gente tinha 2 pessoas que moravam na Bahia, por exemplo. E elas falavam. Ele, um dos meninos, descia de carro, comprava tudo aqui, ou no Mercado Livre, ou nas lojas online, ou ia nas lojas físicas, montava o carro e voltava pra Bahia com o carro abastecido. Porque ele falava, primeiro, onde eu moro, o Mercado Livre não entrega. Eu não vou pôr pra entregar no correio fertilizante Remo, sei lá. Sim. Complicado, entendeu? Me expõe a um risco. Segundo, ele não morava em Salvador. Então até tem loja em Salvador, mas ele tava a 6 horas de distância de Salvador, porque a Bahia, estamos falando de um estado Gigante. pequeno. Não. Então, é duro, porque eu sempre pergunto, eu falo, onde? Qual que é a estratégia? Você quer vender online? Porque se for online, por que você vai gastar dinheiro com aluguel num primeiro momento? Você já me contou isso. Sim. Imagina, se tivesse gastado lá atrás com
com aluguel, compra de espaço, contratação de equipe, logística. Você torra seu dinheiro e aí Sim. isso não faz valer A gente mesmo. veio ter ponto físico agora, 2023. E o mercado já tava grande pra caramba. E você ainda pegou um ponto físico que fazia sentido. Sim. Você não foi abrir ali no Buchicho, sei lá, que já tem um monte de gente da Chacra Flora. Sei lá, Sim. ali pelo Brooklyn. A gente olhou aonde em São Paulo vai fazer sentido que não tem... Porque é isso, você tem a grande São Paulo e você tem a galera que tá cultivando em volta, Isso. né? Aí São Paulo é grande pra caramba. Se você vem da Dutra pra você ir lá pra Pinheiros, puta, você vai perder mais tempo quando você entrou em São Paulo pra chegar em Pinheiros do que da onde você veio até a ponta da Dutra ali. Exatamente. Então a gente pensou exatamente nisso. Vamos estar nessa posição, que a gente consegue pegar essa galera aqui da região e a galera toda em volta. Claro, pode ter gente lá da Pompeia, da Chácara Santo Antônio, que vai vir até aqui, porque gosta da marca e tal. Mas eu tô olhando para um público que ainda tá tendo muita dificuldade para chegar numa loja. E a pessoa da Chácara Santo Antônio vai uma vez na sua loja, conhece, gosta, e a próxima ela pode te ligar e falar, me vai manda um online. log. Sim, exato. Não, na pior, ela, passa o cartão no telefone e me manda um log. Sim. Porque São Paulo isso é possível. Na Bahia não tem log. Sim. Tipo, de verdade, não tem log desses que a gente usa de aplicativo na Bahia. Uhum. Aí outro dia eu fui, sei lá, pra Ilha Bela, não tem Uber. Aí eu fiquei, gente, a gente esquece que a gente tá nisso aqui, na Não, há bolha 2 anos da bolha da atrás, bolha. Há uns 2 anos atrás, em São Sebastião, Ilha Bela, ali, tudo junto. iFood, você entrava, tinha, tipo, 3 restaurantes. Porque São Sebastião ainda tem um aplicativo que é, não sei o que lá, Litoral. Tá. Que tá todos os restaurantes lá, mas não tá. estão no iFood. Agora já tá um pouco mais, né? Porque vai muito turista, aí o turista não conhece esse aplicativo do Óbvio. Litoral e tal. Mas é isso, tem... Isso, São Sebastião e Ilhabela são cidades que já é turística há muito tempo. E grandes, E tem grandes. gente morando. Tem até escola, tem uma amiga que mora lá que tava me explicando as coisas da educação da Ilha Bela. Eu falei, caramba, isso aqui Não, é bom. tá super avançado. Eu Sim. achava ainda que, pô, Ilha Bela, né? Uma ilha. Sim. Eu falei, não deve ter tanta escola, né? E aí imagina outras cidades que não tem nada. Não, minha família é de Santa Rita do Passa Quatro, uma cidade de 15 mil habitantes, tá? Uhum. Que basicamente só tem fazenda. Vai comprar fertilizante pra maconha lá. Exato. Não vai. Ou você vai até Ribeirão Preto, que é 1h30 de distância. Ou você vai pra São Carlos, que é 1h30 de distância. E tem uma loja em São Carlos. E acho que, se eu não me engano, 2 a última vez que eu mapeei em Ribeirão. Grandes, assim, vai. Que você vai Sim. ter mais opção. De resto, online. Sim. Como que faz pra analisar esses dados, né? Vem uma empresa e fala assim, pô, onde eu vou abrir? Onde eu posso investir? Como que é feito? Tem uma equipe que faz toda essa busca de campo? Como que funciona? A gente usa algumas estratégias de pesquisa mesmo, tá? Então, a gente usa as estratégias que são chamadas de primária. A mais conhecida, e não tem palavra em português, tá, gente? Que eu tô me treinando pra parar de falar algumas coisas em inglês. Sim. Mas chama Desk Research, que basicamente é pesquisa de mesa. Por isso que não tem tradução, porque não faz tanto sentido. Sim. É fuçar a internet. Tá. Pedir dado público, ver o que já existe, que já foi publicado, baixar outros relatórios. Então, o anuário do ano passado tinha, logo antes dele, tinha saído uma pesquisa da Covitel que falava perfil de fumantes. Entendi. Eu não vou fazer outra pesquisa a nível Brasil se alguém, que é a Já Covitel, fez. que ainda é um órgão público, fez com amostragem, tudo certinho. Pô, tinha até número de quantas pessoas tinham experimentado vape, por idade. Pra quê? Não vou fazer outra. Sim. Isso aqui já tá feito. Então, vamos pegar e agregar o quê? Quantos vapes online a gente achou e a que preço? Que não é porque não pode, que não existe. Sim. Então, a gente sempre começa fazendo essa pesquisa mais primária. E aí, a gente reúne fonte que os meninos... Eu falo os meninos porque é um time só de homens mesmo, tá? Eles têm... Eles conhecem muito, assim, até porque o chefe da parte de pesquisa... são 2 Lucas, né? Um da parte de dados e outro da parte de mercado. Com a Kai, eles estão há 5 anos. Desde o início. Desde o basicamente. início. E pesquisando maconha, gente. Né? A gente achou algumas fontes. E aí, depois a gente vai qualificar isso com pesquisas secundárias. Que é o quê? Quando a gente vai num evento, por exemplo, uma Expo Cannabis, uma Expo Red Grow, uma Intercannabis, qualquer uma dessas. E põe um brinde e pergunta pra galera, quantas vezes por mês você Entendi. compra tabaco? A pessoa não vai saber me responder com precisão. Mas se eu pergunto pra 3 mil,
eu tenho uma amostra legal. Sim. Não é todo mundo de São Paulo, eu vou perguntar a faixa de renda. Então, eu vou começar a ver, por exemplo. Então você usa bastante também as feiras, assim, pra fazer uma pesquisa. Boa. Ou a gente faz por fora também. A gente já fez até no meio da Marcha da Maconha, pesquisa. A gente roda umas online mesmo, porque hoje em dia também, né, temos que aproveitar a tecnologia a nosso Sim. favor. E aí a gente vai mapeando. E aí, quando um cliente precisa de alguma coisa muito específica, e eu tenho alguns clientes que hoje já trabalham com a gente nesse nível, a gente cria uma mini equipe para atender esse cliente. Então, vai ter as pessoas da equipe tradicional, e eu vou contratar 1 ou 2 pesquisadores freelancers. E eu falo, ó, vocês têm 3 perguntas para me responder. Sei lá, como que eu faço para faturar tanto? Quem é o perfil que eu não tô atendendo e que minha marca concorrente atende? E blá, blá, blá. Para isso, a gente vai desenhar uma série de metodologias, uma série de coisas, etapas, para, sei lá, depois de um ano de trabalho, eu chegar pro dono da marca e falar, então, lembra aquela pergunta que você me fez? Por que a marca X consegue pegar esse cara e você não consegue? Cara, vai ter embalagem, preço, as pessoas não te acham, você não tá se comunicando. Então, é muito profundo. Só que para isso, a marca tem que ter muita maturidade também, Sim. entendeu? Porque se não parece que você tá falando mal do trabalho dela. E ainda tem muito isso no nosso mercado. A galera fica... Pô, mas como assim eu não tô no primeiro lugar? E eu falo, não tá. Não sei o que te falar, não tá, nem perto. Não, mas eu já perguntei pro distribuidor X e ele falou que eu sou o mais vendido. E eu, sim, só que você custa A e o seu concorrente custa A vezes 1,5 e ele é o segundo mais vendido. Então ele fatura mais. Eu não sei o que te falar, não fica chateado comigo. Essa é a verdade, eu não tô falando mal do seu trabalho. Será que seu produto tá mal precificado? Será que essa embalagem tá com a quantidade certa? E aí eu volto pros meus dias de P&G. Por isso que tem uma garrafa de água que custa R$2 e uma garrafa de água que custa R$50. Exatamente. E é água. É água. Não, eu sempre falo da estratégia da Coca-Cola, né? Não sei se você sabe isso, mas a Coca-Cola tem uma política global. De que o menor tamanho de Coca-Cola é sempre a menor nota do país. Então, você já reparou que a Coquinha, hoje em dia, custa R$1,99? Sim, Que a nossa menor nota é R$2. entendi. Não existia Coquinha, lembra? Não existia esse micro tamanho. A gente foi diminuindo, porque o nosso dinheiro foi desvalorizando. E a política da Coca é essa. Por quê? Porque qualquer pessoa, com qualquer dinheiro que pegue num semáforo, Vai conseguir tem comprar que uma poder Coca. comprar uma Coca-Cola. Entendi. Quanto estudo será que a Coca-Cola já não fez? Porque todo mundo toma Coca e ó, eu já fui pros cafundó da Índia e tinha Ó, Coca-Cola. vamos criar uma nota de R$1. Fica mais acessível a Coca aí. Mas agora. daí vai ser um gole, um shot de Coca, né? Tipo aquelas coisinhas pequenininhas que fala que não dá nem pra dividir, Sim, vai ser a próxima vai ser Coca, isso. vai ser um shot. Mas é toda uma estratégia. Teve alguém que estudou muito pra conseguir entender que, cara, você tem que estar correlacionado à moeda, porque a gente ainda tá falando de papel. Eu não falei de moeda, porque moeda tem um monte. Só que qual foi a última vez que você pegou uma moeda? É. Eu tenho no carro umas jogadas, às vezes, mas você me pergunta quanto de dinheiro eu tenho lá? Não sei se eu tenho 20 centavos ou R$20 em moeda. Tem umas moedas jogadas de pedágio, de coisa assim. Então, a gente ainda tá tão atrás nesse mercado que às vezes a gente não tá preparado para essa conversa. Por isso que a Caia ela também vai evoluindo com os clientes dela. Eu tenho clientes, graças a Deus, E estão com uma a dica gente. que eu dou pra qualquer empresário desse mercado é não olhe pra esse mercado. Olha pros outros. É isso aí. Tem é tanta isso aí. coisa boa no outro mercado que você pode trazer pra esse. É isso, gente. Outro dia alguém virou e falou assim, nossa, mas será que a Cobase, em algum momento, vai começar a vender? E eu, tipo, você acha? Você já viu a Cobase? Você acha que ela perde dinheiro? Você já viu? Tem Cobase na esquina, Pets na esquina. Basta ela entender como que ela vai fazer, se ela vai ter uma prateleirinha. Mas ela vai fazer, gente. Por quê? Porque a coisa mais simples do mundo é Eu já comprei muita coisa pro meu cultivo na Cobase. É óbvio. Todo mundo. Eu compro Exato. coisas na Cobase. Às vezes, outro dia eu comprei não sei o que na Cobase, porque eu fui comprar areia pro meu gato. E eu fiquei tipo, olha esses caras, gente. Tô aqui comprando, sei lá, jujuba na Cobase. Fala sério, por quê? Porque a estratégia de checkout tá tão bem feitinha que eu tava lá, tava esperando, tinha uma jujubinha. Acho que eu comprei uma jujubinha. R$8 a porra da jujuba. E eu lá gastando meu dinheiro com jujuba no checkout da Cobase. Mas isso é pesquisa.
Isso na Perfeito. P&G, por exemplo, que é de onde eu venho. Cara, gente, tem tanta estratégia no supermercado que vocês não sabem. A gente é tão levado a gastar dinheiro. É tão pensado assim, as indústrias já gastaram tanto. E é tudo assim, pensando no olhar. Então, por exemplo, repara, prateleira de coisa para homem, os produtos principais estão uma prateleira para cima do que nas de mulher. Porque mulher é mais baixa. Então, o seu olhar é uma prateleira para cima do meu. E aí, eu que compro o shampoo de mulher e você o de homem. Então, Sim, eu tenho que pôr a marca principal no seu olho, não no meu olho. E exato. não no que é o meio da prateleira. Foda-se o meio da prateleira. É onde tá olhando. Então, tem mil coisinhas. Eu acho que esse mercado, ele ainda tem muito a crescer. E aí, o que eu acho legal ele tem muita inovação. Esse é o incrível. Porque a gente tá nascendo com tecnologia. A gente tá nascendo com vários debates que a política tá se envolvendo. A gente pode não amar, mas Tá. acreditem, é melhor do que como foi no passado. Porque bebida, por exemplo, bebida alcoólica, eu tenho algumas amigas que já trabalharam. Gente, bebida alcoólica muda as coisas. E aí, assim, você tem... Agora, hoje em dia, não mais, porque a Ambev comprou tudo de todo mundo, né? Mas antigamente, tinha cervejaria que ia bem e do nada ela falia. Por quê? Porque tinha mudado alguma resolução no mapa e a cervejaria não estava preparada. Sim. E do nada ela tinha, sei lá, lotes apreendidos e ela não tinha caixa para produzir outros lotes e ela falia. Parece que não, mas mercados de mais risco, quando a gente fala de coisa que tem potencial de adicção, né, de mexer, vai ter que ter política pública, vai poder ou não vai dirigir quando fumar maconha? Exato. E o do álcool também, você ficou um bom tempo ali sem lei em relação a isso. Bafômetro e tal, é muito recente, né? Pelo amor de Deus, minha mãe fala que fumava cigarro porque achava que eu ia nascer magrinha. Falou, meu Deus do céu, mãe. Ela fala, filha, na época a gente achava de verdade que quem fumava era magro. E que o filho nascia magrinho. E tinha, tipo, propaganda na TV falando isso. Então, pô, a gente nasceu ainda nisso. Sim. Imagina, o nosso já vai... É um mercado que já nasce com algumas preocupações. Por isso pode ser mais difícil também ele acontecer, né? Tipo, essa legalização e tudo mais, porque tem um monte de conhecimento que antes não tinha. E, mas tá rolando. Outro dia, uma pessoa da minha família foi parada em Minas e foi aplicado o drogômetro. E aí todo mundo, mas não tá valendo. Eu falei, tá. Sabe por quê? Porque o dispositivo já foi validado. E a polícia é local. Cada uma escolhe. Se vai fazer ou não. Não, mas isso é um absurdo, porque, pô, é comparável com um bafômetro. Gente, olha, tô com vocês, tá? Um pouco. Mas a política pública tem que ser justa pra todo mundo. Se amanhã tiver um acidente, você tava fumando ou acendendo, é justo com quem morreu? Não é, né? Exato. Então, assim, vai ser uma conversa difícil também pra quem é ativista. Vira e mexe, eu falo algumas coisas que o pessoal fala, pô, mas nem parece que você tá na luta. Eu falo, eu tô. Só que se a gente não tiver a conversa de gente grande vai que andar. também traz o outro lado, a gente não vai andar com as coisas. Vai ter que se chegar num consenso e vai ter que ser bom pra todo mundo. Mas, assim, pra mim, cultivo ainda é onde o boom vai ser maior. No individual e no de escala. Porque é um país continental. A gente não é um país eco que não sabe plantar. A gente é Boa. um puta país que planta tudo. E ainda mais com tudo que tá acontecendo de política externa, que cada vez mais a gente olhe pra dentro e veja tudo que a gente tem de bom e que a gente pode consumir. As melhores frutas do Brasil não ficam no Brasil. Acho isso um absurdo, Exato. sabia disso? É verdade, as melhores mangas não ficam no Brasil, são todas exportadas pra Europa. Aí eu fico, pá, eu queria comer a melhor manga. Por que minha manga não fica aqui? No máximo, sei lá, vai pro Santa Luzia. Queria comer. Mas é porque a gente tem essa coisa meio exportadora. E eu acho que o Brasil tem o E potencial de... ainda tem horas que fala assim, ah, ficou barato, então eu não vou vender pro Brasil, eu vou jogar fora, mas eu não vendo. Ainda tem isso. Mas isso eu acho que ainda vai... É uma cultura que tá sendo treinada. A gente passou muito tempo olhando muito pra fora. A gente tem mais ou menos a mesma idade, então eu vou perguntar pra você. Quantos amigos seus você virar e falar assim hoje?
você tem uma oportunidade de morar na Europa ou nos Estados Unidos. Não abraçam sem nem perguntar o que vai fazer lá fora. Acho que pra Europa é mais fácil. Estados Unidos hoje É que tá agora mais também... difícil, Não, tudo bem, eu peguei um exemplo ruim num momento não, mas Europa, tenso. certeza. Há 1 ano atrás, todo mundo. E assim, pode ser pra lavar prato. E hoje o Exato. cara tem uma puta carreira aqui. Por quê? Porque ele tem essa ideia de que lá tem uma qualidade de vida. E tem muita coisa boa. Pelo amor de Deus, de maneira que pensem que eu tô falando mal da Europa. Não é isso. Mas é porque a gente tem a mania desse olhar. Sim. E muitas vezes é assim... Calma, que vida que você tá vivendo aqui? Porque você tá vivendo uma vida totalmente fodida aqui, aí eu tô com você. Qualquer coisa é melhor do que isso. Mas tem muita gente, classe média, que acha que lá... Não, teve um monte de gente que foi pra Portugal. Portugal deu um boom de brasileiro que chegou lá e se ferrou. Eu tenho... Todas as minhas amigas que foram morar em Portugal voltaram. Eu não Exato. tenho uma mais que se manteve. E engraçado, eu tenho uma amiga que foi pra lá com cidadania. Conseguiu bons empregos. E falou, eu não dou conta de sofrer esse preconceito. Tipo assim, né? Parece que não. Só que ainda quando você é privilegiado no seu país e você sai, é um boom que você nunca viu aquilo. É muito Sim. louco viver aquilo e falar, eu escolhi isso. Calma. Pera, juro que eu tomei essa decisão, ninguém me obrigou. Porque, principalmente na sociedade hoje, onde a gente discute racismo, preconceito, machismo, tanta coisa, e olha e fala, pô, isso não pode, temos que rever, temos que repensar. Você vê essa onda de xenofobia, de coisa que tá acontecendo lá fora, é muito foda. E aí você olha pros empresários e eles só querem vir pro Brasil. Você deve receber muito isso também. É a galera com os olhos desse tamanho pro nosso mercado. Sim. Falando, cara, tem muito dinheiro. E era uma pergunta que eu queria fazer agora. Claro, né? Dentro do nosso mercado, eu acredito que o que vai dar mais dinheiro é o produto final, né? Vai estar sempre ali ligado à flor, algo que vai ser feito com a flor depois, etc. Não vai ser o equipamento, né? O equipamento, ele é o meio para o produto final. O produto final, ele acaba sendo muito valioso ainda. O pessoal mesmo chega lá na loja, vou comprar 20 painéis. Eu falo, em um cultivo, você fez um cultivo. Se você vender esse primeiro cultivo, você vai comprar 200 painéis com o dinheiro que você fez nele. Que é muita grana ainda. Muita grana. É muita grana. Então, hoje, as empresas de fora que estão olhando para esse mercado, são empresas que estão pensando no cultivo ou tem empresas que estão pensando em produtos, equipamentos, tá um pouco de tudo? Tem um pouco de tudo, mas eu vou te falar uma coisa que eu não sei se você sabe, mas acho que você vai dar risada. Você sabe que nos Estados Unidos, quem mais tá perdendo dinheiro é quem tá vendendo flor, né? O produtor. Agora, né? É, É porque chegou num ponto... mas é que eu ainda acho que... Vamos lá. Quantos... a galera acha que o agro é todo milionário, né? Mas o agro é todo ferrado. Quem é muito rico é quem processa o agro. Justo. Essa galera tem muito dinheiro. É a loja. Não é o cultivo em si. O agricultor vai ter praga, vai ter chuva, vai ter fiscalização, vai ter passar o limite de THC e ter que queimar tudo. Puta, vai dar 1000 merdas. Vai mofar, porque não vai secar direito. Essa galera só se ferra. Essa é a verdade. A não ser que você vire uma Canopy, uma Tilray, e todas essas se ferraram, Sim. tá? Então, assim, eu nem tenho bons exemplos pra te dar. A Aurora no Canadá se ferrou. Tilray se ferrou. Canopy se ferrou. Todas as grandes se ferraram. Pô, a maior, que agora me fugiu o nome, tá só se dando bem porque foi pra Colômbia lá atrás e tá vendendo pra gente. A gente é o Justo. maior comprador de uma empresa americana que tá na fabrica na Colômbia e vende pro Brasil. Piada, né? Você fala, muito que bem. Que bom, entendi por que você tá ganhando dinheiro. Porque pra você o nosso dinheiro vale muito. Eu acho que hoje quem mais tá olhando pro Brasil é quem tem algo que a gente possa importar. Tá. Conhecimento, tecnologia. Eu falo com muita gente que quer trabalhar aqui. Porque, querendo ou não, o mercado de trabalho brasileiro é um mercado aquecido quando você olha principalmente para a Europa. Lá é difícil emprego, principalmente emprego de qualidade. Pô, a gente tem um país que você trabalhar em agência de marketing, não existe isso lá fora. A galera tira gente de agência de marketing daqui. Lá fora, uma das empresas que... As duas das empresas que mais faturam com maconha líquida, tipo de EBITDA bom,
É Weedmaps e Leafly. Tá ok? Entendi. Serviço, basicamente. Mas elas vendem. Só que elas cobram FII. Sim. Em vez de ficar gastando dinheiro com Não é eles que logística. produzem, nem nada. Eu posso até fazer logística. Eu posso até ter estoque. Eu posso ter funcionário. Só que assim, o BO gigante não é meu. Entendeu? Eu não sou, porque o saque... Gente, a P&G é enorme no Brasil, tá? A Unilever é enorme. Sim. Só que o Pão de Açúcar ainda ganha mais dinheiro. Essa é a verdade. E, pô, a Unilever é dona da Omo. Jura que o Pão de Açúcar ganha mais dinheiro que a Unilever? Sim. E pior, além do faturamento ser maior, o EBITDA é 20 vezes melhor. Vender ainda é porque você cresce, você diminui, você troca de espaço. Como você desmonta uma fazenda? Não dá. Você já comprou aquela terra? Tá ferrado. Você arrendou aquilo? Ah, tá ruim o solo? Corrija. Ah, a região agora só chove. Espera seu. parar de chover agora. Faz um teto. Exato. Então eu acho que essa galera tem muito dinheiro. Eu acho que serviços a gente dá muita pouca atenção. Pra quem quer empreender, gente, tá ouvindo a gente aqui, eu sempre falo, o que você faz bom? Você é um bom designer? Vai prestar freela. Sim. Vira, bate na porta das empresas e fala, pô, tá aqui meu portfólio, quando você estiver precisando, eu topo fazer. Tem um menino que prestou pra cá e agora pra audiovisual, queria muito trabalhar com cannabis, muito. Só que ele tava em Florianópolis e eu precisava de alguém aqui em São Paulo, falei, não vai rolar. Aí a gente foi pra Florianópolis, que eu precisava ir na Santa Cannabis. Sim. Falei, você não quer ir comigo na Santa? Eu te pago uma diária, não é muita coisa, mas vamos lá comigo, você conhece a galera. Aí ele foi, e aí depois tinha um evento. Pô, ele me ligou esses dias pra falar, cara, eu já tô com 3 jobs. Um da Santa, um porque o pessoal da marca tal viu você marcando meu @, aí foi mandar mensagem perguntando se eu não queria fazer um negócio pra um produto novo que eles estão lançando. Parece que não. Mas eu precisava saber que tinha alguém naquele lugar pra lembrar de chamar a pessoa. Então tem que ir se enfiando e tem que lembrar que tem um monte de gente que tá como a gente há 10 anos falando do assunto. Então que assim... Chega, mas vai chegando. Porque normalmente quem mais compra briga é quem chega dando porrada, quem chega falando os Heisenbergs, né? Sim. Você deve conhecer um monte também, né? Uhum. Que pra mim eu falo, gente, não é possível que todo mundo nesse mercado chegou numa fórmula que nenhuma outra pessoa chegou. Não é uma loucura? Loucura. Eu falo, é muito bom, né? A gente devia estar vendendo alguma coisa mais cara, talvez, já que Exato. tem tanta gente tão inteligente, tão... Hoje a gente olha bastante para isso também, questão de serviço, né? A gente começou com produto, o produto funciona, vai funcionar por um bom tempo. Para você conseguir produzir tudo isso, você vai utilizar muito produto. Aquilo que eu falei do cliente hoje, tem muito produto que não existe aqui no Brasil, tem muita coisa que a Let's Indoor tá produzindo novo, que vai ser novidades aqui que ainda não existem e tal. Tem muito equipamento que chegou esse ano passado, outras marcas vendendo que são novidades para o nosso mercado. Sim. Então tem muito espaço. Mas o serviço, ele vai começar a cada vez mais bombar. Que é a hora que começa a você poder fazer o cultivo, você começar a fazer óleo, produtos com aquilo, tem que ter serviço em volta disso para você entregar tudo isso, para isso fazer acontecer. Não é só a venda do produto em si, né? Até para quem é técnico. Porque a gente tá falando de um assunto que alguém vai ter que assinar. Cadê o Exato. agrônomo? Não, isso aí bombou, né? Nossa, quando eu tirei o HC em 2000... Isso que eu tirei em 2021, tipo assim, já tinha HCs rolando ali, sei lá. É que até 2019 não eram tantos Sim. ainda, né? Entrou a pandemia e ele começou a subir. Não tinha muito advogado. Agora, fui na Cannabis Medical Fair, um Piada, monte de advogado lá. Tô fazendo HC, tô fazendo... O que é isso? Como É isso assim? aí. E médico, e agrônomo pra assinar os HCs, tudo. Farmacêutico, gente, não existe uma farmacinha de manipulação sem farmacêutico assinando. Precisa ter CRF ativo, porque você é responsável técnico. Isso é caro. Isso é serviço, precisa ter Sim. serviço. E aí, às vezes, chega uma galera que já deve ter chegado pra você. Ah, eu sou contador, eu quero largar a contabilidade, aprender a plantar maconha, que eu quero ser fazendeiro. E eu falo, pá, por quê? Fica contador e faz fazenda de hobby. Eu acho que ainda não deve nem ter contabilidade focada nesse mercado. Não. E talvez nem precise de uma focada, mas faz assim. Você gosta do assunto? Não seria focada, mas é isso. Qual que são as brechas para esse mercado que pode acontecer? Hoje a gente tá lá no regime normal, tô numa contabilidade que sabe bem de regime normal, né? Não é o Simples Nacional e tal, mas é isso.
Só que, meu, eu trabalho com produtos específicos, tal. Tem brechas que você consegue pro meu mercado. E ninguém tá Exatamente. olhando ainda. Ninguém tá olhando. Eu acho que as pessoas elas têm que fazer o que elas fazem bem. Sim. E aí dá pra vocês se especializando em cannabis. A gente tem um curso juntos com a Riffer, inclusive, que é do Dan também, que a gente justamente passa 40 horas de curso basicamente falando isso. Tipo, ó, tô te explicando aqui de lei, mas você não precisa ser advogado. Sim. Ó, tô te explicando aqui um pouco de cultivo, mas você não precisa ser agrônomo. Por quê? Porque as pessoas têm mania de achar que precisa mudar tudo. Você não precisa mudar tudo. Inclusive, as melhores coisas da vida, muitas vezes, você aproveita algo que você aprendeu. A gente estava falando das relações internacionais lá no começo. Cara, hoje, pro meu trabalho, entender de política pública internacional tá sendo uma mão na roda. Sim. Tá sendo uma mão na roda. Falar 4 línguas tá sendo uma mão na roda. E aí, por ter essa dor, né, de tipo assim, sei lá, a galera quer sair do seu trampo pra, quero trabalhar com cannabis. Não quero trabalhar com marketing, mas quero trabalhar com alguma coisa dentro da cannabis. A gente, no início, as primeiras contratações era tudo maconheiro. É cultivador, é quem entende da planta, quem entende de equipamento, etc. Só que chegou um momento que eu não consigo pessoas especializadas dessa forma. E aí a gente começou a olhar pro outro lado. Exatamente. Eu vou olhar pra uma pessoa que tá nem aí pro mercado canábico. Vem pra cá que aí eu vou te mostrar um mercado novo. Isso. Vem conhecer, vou te dar treinamento, vou te dar curso. E aí você vai ver um mundo novo. Mas você já é bom nisso aqui que eu preciso. É exatamente isso. Esse ano, a gente não... Acho que ele não contratou basicamente ninguém que é maconheiro. É isso. Tem gente que até tem um uso recreativo ou outro. Aquele que sai uma vez no De vez em mês e quando. faz... Mas não é o foco da pessoa. E sabe o que é mais engraçado? Eu falo que eu já vendi maconha pra todo mundo aqui, né? E a pessoa que até hoje eu vendi a ideia da maconha e que é a melhor defensora de maconha é minha mãe que não fuma maconha. É Cara, isso. minha mãe debate bem, tá? Sobre o assunto. Não fuma. E fala, por eu não fumar, eu posso falar coisas que você, por fumar, não vai ter o meu peso. Eu, 60 anos, mãe de uma criança com uma deficiência, mãe de uma outra que é maconheira, Sim. casada com um cara que já fumou, eu já fumei, eu tô nesse lugar da vida, meu marido chegou em tal lugar, meus filhos estão assim, posso falar com propriedade que não acaba com a vida de ninguém. Sim. Posso falar com propriedade que é bom medicinalmente. Posso falar que a pessoa pode fumar um baseado e ainda ser um bom filho, e ainda ter carreira, ainda correr atrás dos seus sonhos. Parece que não, mas durante muito tempo a gente esqueceu de aliciar pessoas, Pra... de trazer pro nosso lado da força, Uhum. sabe? E tipo, você não precisa fumar um baseado. E chega a ser até agressivo. Minha mãe falava muito isso lá atrás, quando a gente tinha o outro projeto. Vira e mexe, a gente saía em stories assoprando fumaça. Minha mãe falava, eu acho isso horrível. Pra Eu quê, não gosto né? de fumaça. Eu não convivo com fumante de cigarro. Por que eu não posso defender a maconha sem precisar conviver com a fumaça da maconha? E aquilo foi me fazendo repensar. Porque é isso, eu defendo que todo mundo possa beber. E eu sou uma pessoa que praticamente não bebe. E eu não Sim. gosto de ninguém bebaço do meu lado, caindo, me levando pro chão. Sim. Inclusive, não é um tipo que me faz agrada, bem, assim. me agrada. Só que eu defendo bebida. Eu, de vez em quando, até compro. Sabe aquela história? Mas sim. parece que não, mas a gente tem que começar. Aí eu tô com você, a gente tem que começar a olhar e falar assim: calma aí. Eu faço tal coisa? Não, mas eu defendo tal coisa. Por quê? Como que isso? Porque é o bom senso. Só assim a gente vai começar a chegar um pouco mais naquilo que talvez pra nós, que somos ativistas, é tipo... Como que eu te explico o óbvio? Exato. Como que eu te explico você está perdendo dinheiro, governo? Porque ninguém deixou de fumar porque a lei diz que não pode. A pessoa não fuma por N motivos, mas não é porque a lei não permite. Agora a gente tá chegando, né, perto ali do dia 30 de setembro, que é a data que vai ter um papelzinho com alguma coisa escrita. Sim. E aí, recentemente, a gente teve a questão da semente, né? A gente tava batendo um papo aqui esses dias, que vários clientes de associações, clientes grandes que precisam de semente e tal, e falaram, aonde a gente acha essa empresa que tem todos esses laudos aqui para eu importar a semente legalmente? Não tem. Então, queria entender um pouquinho só do seu lado, o que você acha que vai acontecer nesse 30 de setembro? O que a gente vai ter? Vai ter um passo legal? No dia 1º de outubro a gente tá cultivando cânhamo no Brasil inteiro ou ainda não?
A primeira coisa que a gente precisa entender é a interpretação do mapa, que parece que já tem uma nota técnica produzida, tô louca pra ler, sobre a decisão da ministra Regina. Eu vou tentar não ser muito técnica agora, tá? Porque meu lado juridiquês nessa hora, ela fala especificamente que a decisão dela dentro do STJ é para fins grau farma. Esta palavrinha pode ferrar o rolê todo. Por quê? Grau farma não é cânhamo industrial. Grau farma é ou indoor ou, se outdoor, ultraprocessada. Entendi. Então assim, gente, se o mapa falar ok, pode, para grau farma, Ferrou. uma salinha desse tamanho dá conta. Eu tô brincando, mas 4 vezes ao ano não é muito além, você sabe. Uhum. Pro que se vende hoje na farmácia, que a gente tá falando de grau farma. Grau farma não tem THC. Grau farma é praticamente só os broads e os isolados. Porque hoje o que se vende na farmácia até tem full spectrum. Mas é um full spectrum bem trabalhado. Porque esse produto não pode ter gosto de planta. Ele tá super estabilizado ali dentro. Ele tem um dosador específico que ele pode usar. Então, você estava falando da pipeta mais Sim. cedo. Você tem noção que hoje, associação e importação não tem padrão de pipeta. Pode usar qualquer uma. Isso é uma loucura. Porque imagina, você troca de produto, você não tem mais aquela conta de gotas. Você precisa repensar toda a sua conta. Então, assim, se for isso, eu não acho que no dia 30 de setembro sai uma decisão de maneira que no dia 1º a gente está cultivando, independente do entendimento do mapa. Por quê? Serão necessárias criações de mecanismo de controle e fiscalização e vigilância. Ou a gente vai criar um IRCA, que nem foi no Uruguai, ou dentro das agências, a gente vai ter que criar grupos, porque quem vê a fazenda? Quem entra? Quem vai lá Então ver? ele vai ser muito mais longo do que a gente tá prevendo. Não vai ser... Pode ter alguma coisinha saindo aí, mas depois disso ainda vai ter que ter um bom caminho pra tudo se Eu desenrolar. acho que quem solta mais rápido alguma coisa são as associações, porque se meterem nessa história de alguma maneira, com uma medida pública, alguma coisa, elas estão com o Padilha, estão com o Suplicy, e eu acho que é justo. Hoje a gente tem um modelo de associação, a la Abrace, que não existe no mundo. Se a gente Sim. for pensar, não vão ser associações desse tamanho. Vai ser tipo os clubes, pequenas associações. A isso praça é brilhante. gigantesca, né? Isso é brilhante, entendeu? Porque, tipo assim, é você virar pro seu brother. Falar, brother, tô curtindo Skol. Vamos começar a fazer na tua casa? E aí, assim, pô, eu não ligo que você não usa touca. Eu também vou fazer aqui, ó, sem luva. Caiu um cabelinho, Tá tranquilo. mas toma. Eu não vou vender isso. Show, bicho. Enfia álcool, fermenta até dizer chega, toma com cabelo, toma com o que você quiser, você fazendo pra você mesmo. E tem que te encher o saco. O que vai pra farmácia tem que ser controlado, fiscalizado, limpinho, porque, pô, sei lá, minha avó de 89 anos com Parkinson vai padronizado, tomar. né? Você não vai tomar um Benegripe e semana que vem você vai comprar e ele tá diferente. E aí você tem esse meio das importações, que eu acho que ainda vai existir por um tempo, por conta da questão do THC e das outras formas farmacêuticas, que o brasileiro não tá pronto pra essa conversa ainda direito, mas é medicinal, é necessário, tá cheio de condição médica que sem THC pode tomar de garrafada óleo de CBD que não vai dar nada. Então eu acho que assim, a gente tem passos. Eu acho que o nosso maior aliado é o Ministério da Agricultura e não a Anvisa. A gente tá... Eu não sei o que o povo enche tanto o saco da Anvisa. A gente deixa a Anvisa quieta. Alguma vez na sua vida, você sabe o que era uma RDC da Anvisa? Não. Na boa, meu. Você toma, você vai na farmácia, você usa produto de skincare, você compra shampoo, tudo é Anvisa, gente. Mas vocês não sabem tanto sobre ela, porque ela é técnica. Agência de Vigilância Sanitária. É ela mesma. Tem noção? Ela é necessária. E aí a gente quer que ela seja o quê? A amiguinha da maconha. Não vai ser. Ela vai tentar manter a parada o mais qualidade possível, não tem jeito, né? Que ela é agência de vigilância Se ela sanitária. chegar lá no seu cultivo e tá tudo sujo, ela vai falar, fechado. Exato, mas a nossa briga não é com ela. A gente tinha que estar falando com o Ministério da Agricultura. Porque cannabis tem muito mais cara de suplemento do que de Rivotril.
Tá muito mais Justo. pra whey protein e ômega 3 do que pra Rivotril. Essa é a briga. Essa era a discussão que a gente tinha que ter, porque mesmo a medicinal podia ser... Você acha que precisa de receita com papel carbono pra comprar CBD na farmácia? Exato. Piada, né? Não. Não. Tipo, você fala, ai, gente, que papelão que a gente tá fazendo, sinceramente. Vamos... Isso eu acho que a gente tem que brigar. Aí a hora que meu lado ativista fala, não, calma aí, isso aí nem bom senso tem. Agora, eu não acho que sai de primeira o cânhamo industrial. Eu acho que eles vão soltar primeiro pra farma, vão testar, vão liberar umas 3 licenças pra CNPJ, pouca coisa, só licenças grandes. Aí, talvez comece a aumentar o número de licenças. Porque vai vão ser ver uma... que não tá dando conta, que precisa um pouco mais, tal, Ou não vão tá ver que atendendo. ninguém consegue ficar no 0,2, e aí vai ter que mexer nesse 0,2 e vai subir para 1%. A Austrália demorou 6 meses, tá? Pra mexer nesse percentual. Então, assim, segura a emoção, não precisa ficar tão bravo. Briga, grita na internet, faz bem. Mas, assim, dentro de vocês, mantenham a calma, tá? É minha melhor dica. Ansiedade. Porque eu sei, mas quando a gente olha pro mundo, oh, que loucura. A gente estudou 48 países, tá? Pra fazer essa conta. O tempo médio entre a regulamentação do medicinal e a liberação do uso adulto, ainda hoje, é 11 anos. Nossa. Há 3 anos atrás, quando a gente tinha feito esse estudo, eram 14. Tá diminuindo. Mas a sociedade, ela precisa de um tempo pra absorver essa ideia. Tipo, a gente não pode ter criança de 14 anos fumando ice amanhã. E olha, Sim. eu sou super favorável ao ice. Esqueçam o que o Fantástico falou, não tem nada daquilo. Deus Adoro. me livre. Chuva de desinformação. O único ponto tem uma quantidade de THC ali que alguém que nunca fumou, se fumar, vai parar no hospital se pá. Sim. Tem intoxicação por THC na Califórnia pra dar rodo. Por quê? Porque não tem necessidade de balinha de goma com 10 mil miligramas de THC, Brasil. Bora ficar em 1000. Tá bom? Bom pacas. E vai depender da qualidade do ice também, né? Exatamente, nem vou isso. entrar nos BHO da vida, que aí a gente nem sabe se é a maconha que tá fazendo mal, né? Então, mas assim, eu tenho boas expectativas, mas é o que eu falo, é um longo prazo. Quem tá aqui pra ganhar dinheiro só no curto prazo e quer sair em 6 meses, vai ficar de cabelo branco e vai perder dinheiro. Não, boa. Para você que quer saber mais sobre dados, né? A Kaia tá aí diariamente, ainda mais agora que o Brasil tá falando bastante sobre isso e tal. Então, desde 2019 já tá trazendo muita informação. Segue a Kaia no YouTube, no Instagram, vai vendo cada vez mais a informação, né? Eles estão sempre em feira também, né? A gente vai ter Expo Red Grow, Expo Cannabis, tem mais feiras acontecendo no Brasil. A gente tá conseguindo de pouco em pouco expandir, né? Feiras lá pro Nordeste, pro Norte, menores, mas é isso. Informação, a Kaia rica nisso, né? Cada vez mais. Os anuários aí ajudam bastante a galera se informar, né? A entender como que tá o nosso mercado, como tá crescendo ano a ano. Queria agradecer demais aí sua presença. Tem um brindezinho aqui nosso, que é uma camiseta, uma piteirinha aí da LEDs. Louco! Se eu soubesse, tinha até vestido pra gente gravar. Coisa não, mais linda. tranquilo. Muito obrigada. Nada, muito Magê. obrigada, pessoal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Não esquece de deixar o like, compartilhar, né? Compartilha com a galera, com quem é maconheiro, com quem não é maconheiro. Tem muita informação que é importante a galera saber, né? Como a Magi falou, a gente precisa desses defensores que não fumam maconha, né? Que entendem sobre a cannabis, entendem a importância dela e ajudem a gente a disseminar, né, essas informações de qualidade e tal. Vamos aguardar, vamos ver o que o governo vai trazer pra gente, né? Anvisa, Ministério da Agricultura. Espero estar errada. Vamos ver o que tá acontecendo aí. Em breve vai estar saindo aí. Acredito que esse episódio sai um pouquinho antes do dia 30 ali, não sei exatamente. Ô, louco. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Brigadão de novo, Magê. Imagina, obrigada a você. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Valeu!